Queridos, boa noite, que alegria estar aqui com vocês, uma alegria muito grande poder estar compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem feito nos campos missionários. Eu me chamo Sandro Rocha, sou missionário de Missões Mundiais, os irmãos já me conhecem, né? Eu costumo brincar com o pastor que se eu não fui excluído ainda por não estar vindo à igreja, que ele me perdoe por isso, né? Mas nós temos trabalhado por missões mundiais aqui no Nordeste. Eu e o pastor João Marcos Florentino hoje estamos responsáveis por toda essa região, e eu tenho atuado diretamente nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. E para mim é uma alegria muito grande, porque poder estar falando a vocês e entendendo que a palavra de Deus, ela penetrará ao seu coração e trará coisas novas, para nós é motivo de muita felicidade. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, agradecer a Deus por essa amada igreja, por tudo que ela tem feito pela obra missionária, pelas ofertas que têm sido enviadas, pelo sustento dos nossos missionários e pela oração que vocês têm feito pelo nosso povo em todo o mundo. E eu quero trazer também um abraço de todos os nossos missionários, 2.041 missionários, espalhado pelos 81 países, né? E hoje, em uma visão de caminharmos em direção aos lugares menos alcançados da terra. Tem sido um desafio, e a gente tem dito que a tarefa, né, maior e desafiadora no que diz respeito à propagação do evangelho no mundo, ficou para esses dias. E nós somos privilegiados, né? Privilegiados como igreja, privilegiados em fazer parte de tudo que Deus está fazendo no mundo e entendermos que aquilo que Deus está fazendo, Ele tem contado conosco e usado as nossas vidas para a glória de Deus. Eu quero que nessa noite, né, vocês que nos escutam, né, tenha essa consciência daquilo que está sendo feito no mundo pela Junta de Missões Mundiais, tem sido feito por vocês também. Nós somos parte de algo que é maior do que nossos sonhos, que é maior do que nós mesmos. Nós estamos em um projeto eterno que pertence ao nosso Deus. Nós fomos incluídos nesse processo, nós fomos incluídos nessa dimensão do que Deus está fazendo em toda a terra. Eu quero ler um texto com vocês e depois falarei um pouquinho sobre a divisa de Missões Mundiais, um pouquinho do tema também, mas não fugirei, né, do tema, né, dessa série de mensagens que a igreja tem abordado já há alguns domingos aqui em relação a missões. Eu estou dentro, e eu quero provocar vocês nessa noite, né, e fazer vocês pensarem um pouquinho, se de fato vocês estão dentro, por que nós estamos dentro, ou por que deveríamos estar, ou porque deveríamos intensificar um pouco mais de estarmos dentro dessa visão da obra missionária. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quero ler mais um texto, Atos, capítulo 1, versículo 8, diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Queridos, o tema da nossa campanha, da campanha de missões mundiais, daquilo que nós temos pregado, falado durante esse mês de março, começou aí em fevereiro, março e abril, é bastante apropriado para a realidade que nós estamos vivendo, porque nós vivemos dias maus, nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias onde o mundo não tem resposta para muitas das perguntas que estão sendo feitas em toda a terra. Eu tenho conversado com vários missionários em todo o mundo, e missionários esses que têm plantado igrejas em vários continentes, e a resposta tem sido uma só: nós não temos resposta para muitas das perguntas que têm sido feitas no nosso dia a dia. E eu quero trabalhar um pouco essa ideia de vivermos em tempo de crises, confiando naquele que nos chamou.
Vivemos em tempo de crise, não tendo resposta para muitas coisas, para muitas perguntas que não são nos feitas, mas acreditando que o nosso Deus continua sentado sobre um alto e sublime trono, no controle de todas as coisas. Quando Paulo escreve essa carta, né, nós lemos um versículo da carta de 2 Timóteo, é algo muito interessante, porque Paulo ele está preso, ele está na sua segunda prisão em Roma, e agora não como na primeira, né? Se na primeira carta, quando Paulo escreve, ou aí na primeira prisão em Roma, ele tem um pouco mais de liberdade dentro da prisão onde estava, na segunda prisão, Paulo está consciente de que o seu fim estava chegando. Paulo está consciente de que está caminhando para o fim, e que o fim estava próximo. Paulo estava, talvez, aí, em uma das piores prisões daquela época, né? Vale lembrar o contexto aí do que está acontecendo, praticamente a mesma época que Nero coloca fogo em Roma, e que os cristãos eles estão sendo acusados de tal ação. E Paulo e Pedro se tornam, nesse contexto aí, talvez as figuras mais visadas, nesse processo. A igreja está sendo perseguida, né? A igreja está sendo confrontada, a igreja está vivendo dias difíceis, e Paulo nessa prisão, irmãos, resolve escrever uma carta para Timóteo, por conta daquilo tudo que estava acontecendo e tudo que o próprio Timóteo estava enfrentando. O que é interessante nesse contexto, irmãos, e eu vou abrir um parênteses aqui para lembrar um pouco de uma situação que eu vivi ainda quando estava na Ásia. Nós fomos para um encontro de líderes, e nesse encontro de líderes, queridos, havia líderes vindo de muitos lugares do país, um encontro inspirativo com vários líderes de outros países também, e nós estávamos com tudo pronto, né? Havíamos tido a primeira noite e de repente nós fomos avisados de que o lugar onde nós estávamos havia sido descoberto, que alguns que ali estavam haviam sido levados para averiguação e que nós precisaríamos deixar a cidade em plena noite, na correria. Nós ficamos sem respostas, portanto, perguntas sem resposta, e tivemos que correr e encontrar um caminho para deixar a cidade. Algum tempo depois, né, horas depois, nós já estávamos fora da cidade, e o alívio de ter saído daquela situação difícil, e eu olhando para essa carta, eu fico me perguntando qual seria a minha condição em escrever uma carta, ou um texto, ou com uma mensagem, naquele momento em que eu estava vivendo um momento de tanta dificuldade, de tanto desafio. Talvez não seria o melhor momento para mim escrever, ou não sairia palavras tão encorajadoras, ou palavras que pudesse tirar alguém do seu estágio de medo e gerar no seu coração convicção e certeza do que Deus disse ao nosso respeito. Eu estou dizendo isso porque, diferentemente do apóstolo, o apóstolo agora escrevendo nesse contexto. Irmãos, a única coisa que nós vamos ver na carta 2 Timóteo é palavras de vida. Paulo escrevendo a Timóteo, lembrando a Timóteo a respeito de verdades do Evangelho, verdades do reino, que Timóteo já sabia, e que em algum momento, pela circunstância, pelo medo, pelo temor, humanamente, nós temos a tendência de esquecer aquilo que Deus disse ao meu e ao seu respeito. E Paulo está lembrando a Timóteo aquilo que Deus já havia dito ao próprio Timóteo a respeito dele. E nessa carta, uma carta onde Paulo escreve esse texto que nós lemos, que o espírito que Deus havia dado a Timóteo não era o espírito de medo, não era o espírito de covardia, mas era um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do poder nas Escrituras, esse poder que nos capacita, irmãos, a realizar uma tarefa que humanamente nós não temos condições de realizar. Quando nós pensamos no tema, né, viva o poder de transformar, e pensando aqui no tema proposto pela igreja, né, missões eu estou dentro, a grande pergunta é por que eu estou dentro dessa visão da obra missionária? E a primeira resposta que nós encontramos na Bíblia, irmãos, é que nós estamos dentro porque a obra pertence ao nosso Deus. Quem está conduzindo todas as coisas é o nosso Deus. É Ele que tem resposta para todas as coisas. E Deus nunca nos disse que neste mundo nós não teríamos aflição. Eu compartilhava com o pastor Elisafá, antes de começar aqui, que a história de sofrimento, de medo, de temor, na caminhada, na história da igreja, nunca foi novidade.
O medo, a perseguição, as acusações, os confrontos, as doenças, as pandemias da vida, sempre foi presente no contexto da história da própria igreja. E o interessante nessa história, queridos, é que a resposta que a igreja sempre precisou para fazer a obra em que Deus chamou a ela para realizar, Deus sempre derramou sobre a igreja, Deus sempre mostrou para a igreja o novo caminho. Em tempos de crise, em tempos difíceis, Deus nos mostra o caminho em que nós devemos andar. E pensando no nosso tema, irmãos, nós precisamos pensar na obra missionária, estar dentro da obra missionária, porque a obra não é nossa. Nós estamos em algo que não nos pertence, no sentido que iniciou-se com nós. Nós estamos em algo que pertence ao nosso Deus. Nós estamos em algo que o nosso Deus está trabalhando. Quem está trabalhando para que a humanidade seja redimida de todas as coisas é o nosso Deus. E a igreja é convidada por Deus nesse processo de redenção. A igreja é convidada por Deus nesse processo de que o evangelho precisa chegar até o último da terra. Essa ideia de incluir as nações no processo de redenção é uma ideia do próprio Deus, é um projeto do próprio Deus, é uma visão do próprio Deus para que os homens possam ser salvos. Mas em tempo de crise, irmãos, o que fazer com a obra missionária? Se nós temos consciência de que nós estamos dentro, nós não podemos ficar fora do que Deus está fazendo no mundo, e essa é uma frase marcante na história de missões mundiais, de que nós não podemos estar de fora do que Deus está fazendo no mundo, e em tempo de crise. Em tempo de crise, eu lembro da frase do professor Saião, que diz que em tempo de dificuldade, em tempos de morte, é tempo de se fazer missão. É tempo de olhar para o nosso Deus e confiar que Deus está conduzindo todas as coisas. É tempo de olhar para o texto que nós lemos em Atos capítulo 1, versículo 8, e diz que nós receberíamos poder, uma promessa que se cumpriu, para ser testemunha, receber poder para testemunhar, receber poder, irmãos, para que a vontade de Deus nas nossas fraquezas, nos nossos medos, nos nossos momentos difíceis, Ele possa sobressair, para que a vontade do nosso Deus sobre a sua igreja possa ser executada. O poder nas Escrituras, irmãos, é um poder para a proclamação do Evangelho, é um poder para fazermos aquilo que nós, do ponto de vista humano, do ponto de vista do nosso conhecimento, do ponto de vista de tudo que nós temos, nós não conseguimos realizar. É o poder que Hudson Taylor experimentou quando ele diz que a obra de Deus vai começar difícil, se tornar impossível e vai ser feita. E é sobre isso que Paulo está abordando na sua segunda carta, e lembrando a Timóteo, lembranças do caminho que Timóteo deveria andar, lembrando a Timóteo que ele deveria vivificar o dom que estava nele, lembrando a Timóteo que a obra tem um condutor, lembrando a Timóteo que o nosso Deus continua sentado sobre um alto e sublime trono. E a minha palavra para vocês, queridos irmãos que nos escutam, da IBCJ, nessa noite, é que o Espírito de Deus possa te lembrar de coisas que já te disse. É que o Espírito de Deus possa te lembrar de que nós não somos um povo que vive a partir da circunstância, a partir do momento. Que nós somos um povo que somos conduzidos por um Deus que tem o controle de todas as coisas e que tem comandado e que tem conduzido toda a história. O que eu quero trazer para vocês nesta mensagem, nesta noite, são lembranças de verdades e de certezas que as Escrituras dizem ao meu e ao seu respeito. São lembranças de que nós fomos chamados pelo nosso Deus para trilharmos caminhos de morte em meio às trevas. De lembranças de que no meio das trevas o nosso Deus tirará um bem. Daquilo que era para a morte, o nosso Deus gerará vida. Daquilo que talvez era um tempo de dificuldade, um tempo de incerteza. Uma vez que nós nos coloquemos na brecha para sermos usados para o nosso Deus, Ele nos mostrará o caminho. E quando nós falamos da obra missionária, irmãos, nós não estamos falando de outra coisa que não seja daquilo que Deus está conduzindo. Perguntas surgem, né? E uma das perguntas que a gente mais tem ouvido, por que eu devo concentrar esforços em outro lugar do mundo, se existe tanta necessidade aqui no meu bairro, do lado da minha casa?
E a única resposta que eu tenho, irmãos, é que Deus veio para redimir povos, raças, tribos e línguas de toda a terra. E Deus conta comigo e conta com você. Porque no momento da nossa fraqueza, do nosso medo, das nossas incertezas, o poder de Deus vai se aperfeiçoar. É esse poder que Paulo está dizendo para Timóteo. É esse poder que Paulo está escrevendo no seu momento de dor, no seu momento de morte, porque estava caminhando para o seu fim. Mas Paulo era o homem que olhava, vivia o presente, olhando para o futuro, consciente da sua história, sabendo para onde estava indo. Convicto, irmãos, de quem ele servia e qual que era a sua missão aqui na terra. Em momentos de crise, irmãos, em momentos de dificuldade, tempos como esse de pandemia, a única coisa que nós não podemos esquecer é a quem nós pertencemos. Pensar em quem nós pertencemos em tempos como esse vai fazer toda a diferença. Pensar em tempos, irmãos, em tempos como esse, a quem nós servimos vai fazer toda a diferença. O poder nas Escrituras nunca é para o meu benefício. Nunca é, irmãos, nunca sou um fim nessa realidade de Deus derramar poder sobre a igreja. Nós precisamos sim de poder de Deus para a proclamação do Evangelho, para ver milagres acontecer, para olharmos para o mundo, irmãos, e não ter a base da nossa fé, do nosso dia a dia, naquilo que os jornais dizem, ou naquilo que as autoridades estão dizendo, mas ter a base da nossa fé, da nossa compreensão naquilo que a palavra de Deus diz ao meu e ao seu respeito como igreja de Jesus. Esse poder, irmãos, é um poder que nos faz anunciar o Evangelho. E por isso Paulo está dizendo que não é um espírito de medo, porque não nos acovarda, não nos faz retroceder, não nos faz nos dobrar diante do sistema e da circunstância, mas nos faz olhar além, nos faz olhar para a história e entender que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Nos faz olhar para o mundo, para os perdidos e ver o que Jesus viu. Quando viu que havia uma multidão de pessoas caminhando nesse mundo sem pastor. Por isso que a obra missionária, ela precisa ser conduzida pelo Espírito. Mas a base é o amor. É esse amor de Deus que nos impulsiona, que nos faz olhar para o mundo e ser diferença, e ser resposta, que nos faz ter palavra de vidas em momento de morte. Já dizia um grande pastor que às vezes a vida de um líder cristão às vezes é pastorear sangrando. Porque não é o fato de nós estarmos sendo atingidos que vai nos impedir. Não é o fato às vezes de estarmos vivendo dias difíceis que vai atrapalhar a nossa caminhada em direção ao lugar que Deus nos disse que nos levaria como igreja. Por isso que o que nós precisamos nos dias de hoje, irmãos, é que o Espírito de Deus possa ampliar a nossa visão, nos fazer olhar para o mundo e entender a obra de Deus, a obra missionária, como aquilo que Deus está conduzindo para redimir todos os povos. Por isso que não é iniciativa humana, por isso que não pode ser a partir da nossa capacidade humana, não que ela não tenha a sua importância. E nós vivemos dias que talvez, irmãos, a nossa tendência humana é esquecer dessas coisas. É viver pelo momento, é viver pela circunstância, mas nós não fomos chamados para viver a partir daquilo que os nossos olhos estão vendo. Por isso que a Bíblia diz que as verdades de Deus, elas só podem ser discernidas espiritualmente. E Paulo está lembrando Timóteo de tudo aquilo que Deus já havia dito ao próprio Timóteo, de que dele não nos deu um espírito que se acovarda, mas que esse espírito que Deus derramou sobre a igreja é um espírito de poder. É um espírito que nos momentos de fraqueza ele gera capacidade em nós, ele gera em nós visão de olharmos além do momento, além da circunstância, além de pandemia, além de mortes. É óbvio que ela causa dor,
É óbvio que nós nos entristecemos, mas não é o medo, é a tristeza, que é a base da nossa fé. Eu quero contar uma história para vocês. Ontem eu estava num simpósio de missões, e nesse simpósio de missões nós tínhamos missionários do Oriente Médio, do Sudeste Asiático e de outros lugares do mundo. E eu ouvi um testemunho que marcou meu coração. Uma família que foi uma família bonita, mãe arquiteta, o pai empresário, e de repente a guerra no Oriente Médio, essa família foi destroçada. O pai sumiu na guerra, eles tiveram que se refugiar, um tanque de guerra passou por cima das pernas da esposa, do marido, do irmão da esposa, desse senhor que havia desaparecido. Ele foi para uma cadeira de roda. Os teus 3 filhos, o filho mais novo, de 5 anos, viu os seus amigos serem fuzilados, todos eles na sua frente. E hoje ele vive em estado de choque já há anos. E essa mulher se refugia na região onde os nossos missionários estão. Nós começamos a trabalhar como junta ali, como missionários com ela. Ela conhece o Evangelho. E ela chega para um dos nossos missionários e diz que louva a Deus pela guerra que aconteceu, porque foi o caminho que ela encontrou para ouvir a respeito do Evangelho transformador da graça de Deus. Ao mesmo tempo que eu, olhando a tragédia, irmãos, admirei a fé de alguém que em meio à morte, com a família toda destruída, destroçada, viu o benefício de ter ouvido o Evangelho. Eu comecei a pensar em nós como igreja, e a pergunta que eu me fiz é: por que não chegamos lá antes desse acontecimento? Por que essa irmã não teve o privilégio de ouvir, talvez o relato ou o testemunho a respeito de Jesus antes disso acontecer? E eu confesso aos irmãos que eu não tive resposta, e nem sempre nós temos resposta. E às vezes me faz olhar para o nosso contexto de igreja brasileira, irmãos, e ver que nós temos tudo, e às vezes não agradecemos ao nosso Deus. Vivermos e termos o que nós temos em solos brasileiros, irmãos, já seria suficiente, olhando para o contexto de sofrimento da igreja de Jesus no mundo, de vivermos uma vida de joelho, de gratidão a Deus, de não precisarmos pedir mais nada para Ele. A minha oração, irmãos, tem sido para que Deus não me deixe viver um evangelho de benefício próprio, onde o que eu estou buscando é o meu bem-estar. Por isso que, quando nós pensamos no tema, missões eu estou dentro, nós precisamos orar para que Deus nos dê a dimensão do que é estar dentro da obra missionária. Nós precisamos pedir a Deus que possa abrir os olhos do nosso entendimento para olharmos para o mundo e termos as convicções que o Espírito de Deus quer gerar nos nossos corações em relação ao que Deus está fazendo no mundo. Por isso que nós não podemos estar fora, cada vez mais dentro. E quem está dentro tem que estar mais dentro ainda. Porque quem disse, irmãos, que esse evangelho precisa ser pregado no mundo todo, em testemunho a todas as nações, para que o fim viesse, foi o próprio Jesus. Por isso que nós não podemos estar fora do que Deus está fazendo no mundo. Mas quando nós falamos que Deus está fazendo algo no mundo, parece que isso está tão distante da gente. E não existe nada, irmãos, que Deus esteja fazendo no mundo que não nasceu aí, ou não deveria ter nascido aí, no sofá da sua casa. Porque a transformação que nós queremos ver no mundo sempre vai precisar começar em nós. Nós somos parte de uma igreja que Deus está usando. Nós somos parte de uma igreja que Deus chamou para transformar o mundo com o seu poder.
Nós somos parte de uma igreja que Deus chamou para viver, vivenciar e experimentar o seu poder. E eu me alegro, irmãos, porque eu sei que eu sou um privilegiado em ter sido convidado por Deus para ser parte do que Ele está fazendo no mundo. E não é só o que Ele está fazendo no Brasil. Não pode ser só o que Ele está fazendo no Brasil. Porque se eu consigo, ou só consigo enxergar o que Deus está fazendo no Brasil, eu não tenho dimensão da grandeza do meu Deus e de que maneira Ele quer me usar para que povos inteiros sejam alcançados pelo Evangelho transformador da graça de Deus. É disso que Paulo está falando quando diz a Timóteo que Deus não nos deu um espírito de medo. O que Paulo está querendo dizer a Timóteo é: Timóteo, em meio às dificuldades, esse poder vai se manifestar. Em meio às suas crises, esse poder vai se manifestar. Em meio às suas dores, esse poder vai se manifestar. Eu quero dizer para você, irmãos, as mesmas palavras. Eu não tenho dimensão do que você está passando agora. Talvez você me escuta agora, está com pessoas no hospital, está com parentes que foi acometido por essa doença. E você não tem resposta. E você questiona por quê. Eu quero te dizer que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Eu quero te dizer que o Espírito de Deus vai te fazer entender que nós não somos um povo que retrocede. E de que a nossa história, irmãos, o sofrimento é um detalhe. Nós precisamos estar além disso. Nós precisamos nos lançar nos braços do nosso Deus, acreditando que Ele tem resposta para todas as coisas. E que nós não precisamos entender o meio da história para acreditarmos que Ele já colocou um ponto final e que no final tudo dará certo. Eu digo a vocês, irmãos, que depois de um tempo caminhando com o Senhor, eu digo no início da minha fé, ainda dando murro em ponta de faca, às vezes querendo resposta de tudo para Deus, tudo eu queria que tivesse uma razão. E eu vi que esse não era o caminho. Porque nem sempre, irmãos, nós vamos ter resposta mesmo. Num primeiro momento. E chega um momento onde a resposta chega e a gente diz: eu viveria tudo de novo. Eu viveria tudo de novo. Hoje eu quero dizer a vocês que eu não preciso entender o caminho para acreditar que no final tudo dará certo. Eu nunca contei o que eu vou contar aqui, mas eu quero abrir meu coração para vocês. Eu vivi 13 anos na Ásia, sou apaixonado pelo povo aonde servi, construí a minha vida ali, a minha casa, um ministério frutífero. Vivi tudo o que eu escrevi quando fui para a Ásia. Tudo que eu escrevi, tudo que eu queria alcançar, eu vivi além. Estávamos entrando como junta de missões mundiais no tempo mais frutífero do trabalho missionário naquela região. Feliz, alegre, novas possibilidades, novas dimensões do trabalho, escolas de treinamento aberta, missionários plantadores de igreja, plantando igreja, sonhando com o envio de missionários chineses para o mundo todo e já tendo os primeiros campos como alvo. De repente, irmãos, a minha esposa começou de uma hora para outra a dar sinais de que o emocional estava esgotado. Em pouco tempo, perdeu vários quilos. Fizemos vários exames e não conseguimos encontrar nenhum causa do que ela estava vivendo. Eu comecei a perceber que talvez o tempo estava chegando
de voltar, mas não queria acreditar, porque não queria voltar para o Brasil. De uma noite praticamente por dia, eu tive que desfazer da minha casa, arrumar as minhas coisas e voltar para o Brasil depois de 13 anos fora. Confesso aos irmãos que muitas das minhas perguntas até hoje não têm resposta. Mas como eu disse, eu entendi de Deus que era o tempo de voltar, de cuidar da minha família, de dedicar tempo ao Brasil, mesmo sem entender muita coisa, mesmo sem querer estar aqui. Porque eu aprendi, irmãos, que Deus está cuidando da minha vida. E que eu não preciso ter resposta para todas as coisas para acreditar que no final tudo dará certo. Porque não sou eu que digo isso, é a palavra que diz ao meu e ao seu respeito, de que Deus está nos guardando, de que o poder dele de fato vai se aperfeiçoar nos nossos momentos difíceis, e que sempre se aperfeiçoa para nos levar mais próximo dele, e que sempre se aperfeiçoa para nos conduzirmos para o centro da sua vontade. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí, aonde você está. Se tiver com a família, dê aí as mãos para sua família agora. E coloque diante de Deus toda pergunta que você não tem tido resposta. E eu quero te pedir que nessa noite você diga: Deus, eu entrego todo o meu medo, eu entrego toda a minha incerteza, eu entrego toda a minha incapacidade de enxergar o que o Senhor está fazendo. Eu coloco nas tuas mãos, eu te entrego tudo agora, até as perguntas que eu não tenho resposta, eu quero te entregar. A minha oração nessa noite, irmãos, é que Deus traga conforto ao seu coração, é que o Espírito de Deus gere em teu coração certeza de que Ele está conduzindo todas as coisas, de que Deus nunca saiu do trono, de que Deus nunca perdeu o controle de tudo que está acontecendo. Pai, eu quero louvar o Teu nome pela Tua bondade, louvar o Teu nome pela Tua palavra, louvar o Teu nome pela obra missionária, porque parece, Deus, que nós temos a tendência de esquecer, Pai, de tudo que o Senhor está fazendo em todo o mundo, em momentos de crise, e é nesse momento que o Evangelho precisa e tem florescido em lugares, Deus, que está vivendo 200 vezes pior do que nós estamos vivendo em solos brasileiros, em todos os sentidos, porque nós temos tido pessoas que diariamente têm caminhado a passos largos para o inferno, sem saber quem é o Senhor. Pai, nos ajuda, Pai, nesse momento de dor, de luta, conseguir olhar e ver além, conseguir e ver, Deus, além do nosso momento. Não nos deixa perder o foco, não nos deixa tirar os olhos da cruz, não nos deixa tirar os olhos de Jesus, não nos deixa esquecer de verdades do Evangelho, do Teu reino, que o Senhor já nos disse, e como Timóteo fez, Deus, quando Paulo fez a Timóteo, nos lembre, Pai, nos lembre de quem nós somos, nos lembre, Pai, a quem nós pertencemos e para onde nós estamos indo. Não nos deixa, Pai, esquecer de que a única coisa que nós temos que fazer, Deus, é nos santificar, porque quando nós fazemos isso, o Senhor faz o milagre. Nos permite, Pai, estarmos atentos a tudo que o Senhor está fazendo. Nós não queremos estar de fora. Eu quero, Pai, orar, Pai, pelas famílias que nesse momento se encontram, Deus, enlutada, agoniada, com dor, com medo, com temor. Às vezes alguns até te questionando, hein, Deus.
Oh Espírito de Deus, visita cada lar que nos escuta agora, cada membro dessa igreja. Gera certeza, convicção, Pai, de que o Senhor não perdeu o controle. Gera certeza nos nossos corações, amplia a nossa visão, Pai, para enxergarmos o mundo da maneira que o Senhor vê. Pai, esses caminhos de morte que nós vivemos nesses dias, que de alguma maneira o Senhor nos ajude a tirar um bem, nos ajude a ver coisas que não estamos vendo, renova o nosso ânimo, a nossa força, que o Teu Espírito, Pai, mais uma vez, se aperfeiçoe nas nossas fraquezas e nos dê condições de caminharmos em direção ao lugar que o Seu Filho já preparou para nós, e que enquanto estamos caminhando, possamos ser canais de transformação na vida dessa multidão que nos cerca. Obrigado, Deus, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua palavra. Gera nos nossos corações certeza e convicção, Pai, de que nós não precisaremos ver o fim para acreditar que o Senhor está conduzindo e cuidando de todos nós. Muito obrigado, em nome de Jesus.